Nos próximos capítulos de Abismo de Paixão, Almerinda fica nervosa com as perguntas de Damião sobre a possibilidade dele ter um meio-irmão. O rapaz nota, mas continua pressionando a mãe e lembra que ela admitiu que Elisa poderia ser sua irmã. E até gostou da ideia, para impedir seu casamento com a moça. Ele ainda diz que não seria nenhuma surpresa se Rogério tivesse mesmo filhos fora do casamento, pois, segundo os boatos, ele teve várias mulheres enquanto era casado com ela. Neste meio tempo, Elisa chega ao seu quarto e se depara com o vestido de noiva que Dolores deu para ela. A empregada explica que aquele vestido foi feito por Branca para seu casamento com Braulio, e agora está dando a ela. Na casa do Zarango, Florência, a pegajosa, espera Damião só de camisolinha e diz que está sentindo falta do marido. Ela lasca um beijão no rapaz, mas ele não consegue ficar com ela e joga a culpa no filho que estão esperando, dizendo que não quer machucar a criança. Damião esclarece que prefere que os dois não mantenham relações até que o bebê nasça. A moça, despeitada, pergunta se ele quer que ela volte para seu quarto pelos próximos 8 meses, e o rapaz acha aquela uma ótima ideia. Por mais que a moça explique que estava sendo irônica, ele diz que prefere que os dois fiquem separados, e depois que o bebê nascer, resolverão o que vão fazer. Quase de madrugada, Ramiro liga para Almerinda, perguntando se Damião já conversou com ela. A fazendeira continua ameaçando o bandido, mas ele prefere que os dois conversem pessoalmente e diz que espera por ela logo de manhã cedo, na fazenda que comprou dos Beltrán. E no dia seguinte, depois de passar a noite com Edmundo, finalmente Ingrid consegue fugir do hotel, deixando o homem dormindo. A camareira passa por ela no corredor e vai direto ao quarto de Guido para fazer o serviço de quarto. Como ele não atende, a mulher resolve entrar e escuta o chuveiro. Gritando, ela diz que está deixando toalhas limpas, mas como ele não responde, a moça resolve entrar e vê Guido caído no chão do box. Edmundo ouve a gritaria e descobre o que aconteceu. O doutor de pijamas sai correndo para ajudar. Na casa do Zarango, Florência conta ao tio que Damião a rejeitou. Paulo pergunta se ela pretende continuar com a farsa sobre o bebê e ela diz que, se não fizer isso, vai jogar Elisa nos braços do marido. Paulo resolve aconselhar a moça e dizer que a rejeição do marido foi o melhor que aconteceu a ela, pois assim poderá encobrir a falsa gravidez. O playboy avisa que ainda está em tempo de acabar com aquela farsa, mas Florência diz que não pretende desistir. Do outro lado do vilarejo, Dolores avisa Elisa que Sabrina está na sala para falar com ela. A moça estranha, mas vai ver o que a filha do médico quer. Logo que Elisa chega para conversar com a garota, ela já se levanta e, cheia de ódio, pergunta se Elisa está satisfeita. A mocinha não entende nada e pergunta do que Sabrina está falando. Despeitada, a cabeleireira diz que sabe muito bem que ela foi a responsável pelo fim de seu namoro com Paulo. Elisa manda a garota calar a boca e diz que não está mais a fim de ficar ouvindo desaforos por causa de Paulo e conta que se ela quer alguma explicação, que converse com sua tia, pois o sujeito ronda a mulher há muitos meses. Elisa tenta convencer Sabrina de que o playboy não vale nada, mas a garota não se convence até que Elisa diz para ela pôr a mão na consciência e perceber o que o infeliz acabou de fazer com ela. No hotel, Edmundo confirma que Guido está morto. O médico acha que foi um acidente, mas avisa aos funcionários que é preciso esperar pela polícia e pelos resultados da autópsia. Tobar avisa que precisa se retirar para dar pessoalmente a notícia à família do morto. Porém, não se dá conta de que viu Ingrid saindo do quarto do sujeito, na noite anterior. Neste meio tempo, Almerinda chega à casa nova de Ramiro, que se acomoda confortavelmente em uma das poltronas novas que comprou. A mulher joga na cara do sujeito que Guido já tem todas as provas que precisava para acusá-lo da fraude na processadora. Ramiro diz que ela vai ter que calar a boca do idiota, pois a tranquilidade dos dois dependem disso. A fazendeira deixa claro que ele não vai conseguir chantageá-la, mas ele sugere que ela esqueça o dinheiro que roubou da empresa e encare isso como uma indenização por todos os anos que serviu à família. O bandido vai mais longe e avisa que vai propor uma coisa que convém aos dois para provar a ela como é bonzinho. E enquanto Elisa tenta consolar Lúcio, que acha que traiu a falecida por ter jantado com Malu, Ramiro entrega um contrato a Almerinda, deixando claro que as terras de Augusto já são dele, mas precisa firmar um acordo que obriga a processadora Arango a comprar toda a sua produção pelos próximos 15 anos. A mulher alega que este tipo de contrato é assinado por Damião. Ele diz que ela pode levar os papéis e pedir que o filho assine, porém, ela alega que o rapaz jamais vai assinar qualquer acordo com ele. Ramiro, então, avisa a antiga patroa que, se ela não conseguir que o filho assine os documentos, ele vai ficar bravo e terá que contar que Gael é o meio-irmão de Damião, mas tem certeza que ela não iria gostar nada disso.
Ele ainda avisa que, dependendo de como as coisas forem feitas, também pode contar todos os favorzinhos que fez durante tantos anos. E com certeza, ela vai ser odiada pela família e por todos os habitantes daquele povoado. Só que Almerinda não se mixa por pouco e pergunta quais as garantias que vai ter de que ele não vai abrir o bico depois do contrato assinado. Ele diz que dá sua palavra, mas a fazendeira responde que isso não vale nada e avisa que é melhor ele conseguir alguma garantia do seu silêncio, se quiser o contrato assinado. Já em casa, Sabrina comenta com a mãe sobre o que Elisa contou, mas Betânia afirma que a moça está mentindo e tentando desmerecer a tia, que aliás, é sua amiga íntima e a conhece muito bem. Porém, a fofoqueira revela à filha que as duas podem se vingar de Paulo e fazê-lo pagar pelo que fez com a garota. Na casa de campo, Ingrid está desesperada. Ramiro chega falando um monte de besteira, mas ela não responde. Irritado, o homem dá um soco na mesa e quer saber por que ela não responde. Chorando, ela confessa que matou Guido com a pistola do amante. Quem fica pistola é Ramiro, que alega que a arma estava descarregada e não entende como Ingrid matou o sujeito. Ela diz que se deu conta quando tentou disparar. Ramiro quer saber onde está a arma. Ela diz que está no mesmo lugar. Porém, quando acha o revólver, quer saber o que aconteceu. Muito nervosa, ela explica que, quando a arma não disparou, deu diversas coronhadas no sujeito e mostra os documentos que tinha levado ao hotel, dizendo a Ramiro que ele tinha todas as evidências de sua inocência na fraude e ia usar contra o sujeito, para metê-lo na cadeia. Ingrid explica que teve que matar o sujeito para recuperar toda aquela papelada. Alguns minutos mais tarde, Almerinda chega em casa e descobre que Guido faleceu na noite anterior e seu corpo apareceu naquela manhã. Damião pergunta por que a mãe estava tão nervosa na noite anterior, avisando que a polícia está ali para fazer algumas perguntas. O investigador começa o interrogatório dizendo que ela foi vista no hotel do centro da cidade por Edmundo e uma camareira, na noite anterior, por volta de umas 8 horas. O policial ainda diz que, segundo a autópsia, este também foi o horário em que Guido foi assassinado. Almerinda conta que não conseguiu ver o sujeito, pois bateu a porta do quarto do empresário, mas ninguém atendeu. Ela explica que Edmundo, inclusive, a viu sair do hotel. O médico confirma e diz que continua acreditando que a morte do homem foi um acidente. Paulo resolve dar seu palpite furado e diz: mais que morte estúpida, meu irmão foi medíocre até na hora de morrer. Eita! Damião diz ao sujeito que se ele não tem nada inteligente para dizer, é melhor ficar de boca fechada. Mas o policial interrompe e pergunta se a família sabe se o falecido tinha algum inimigo no povoado. Almerinda diz que não, mas Florência se levanta e diz que a sogra está mentindo, pois seu pai tinha sim um inimigo na cidade, e seu nome é Ramiro Mendonça. Na casa de campo, o idiota embarca na mentira de Ingrid e confirma que esteve falando naquela manhã com Almerinda, que tinha comentado que Guido tinha provas contra ele. O sujeito não entende como ele conseguiu os documentos, mas a mãe de Gael afirma que foi Paulo quem deu tudo a ele. Ramiro não quer acreditar, pois o rapaz avisou que queria ir embora da cidade. Ingrid continua falando e Ramiro começa a desconfiar. Ele pergunta como ela sabe tantos detalhes e Ingrid conta que estava caminhando e tomando um pouco de ar, depois que ele saiu na noite anterior, e viu Paulo entregando um envelope para o irmão. A mulher ainda diz que achou tudo suspeito e por isso foi ao hotel com a pistola, para pegar os papéis. Com sangue nos olhos, Ramiro avisa que, se o que ela está dizendo for verdade, Paulo vai se arrepender de ter nascido. Mas Ingrid joga na cara dele que ele não é capaz de matar nem uma mosca morta, e o máximo que fez foi mandar alguém fazer o serviço, por isso não sabe o que é ter sangue nas mãos como ela. Furioso, Ramiro avisa que, se ela tentar traí-lo, vai ser a primeira da lista de todas as pessoas de quem pretende se livrar. Mas a mulher responde, dizendo que é melhor não a ameaçar, pois tem sangue frio suficiente para adicionar mais um nome à sua lista. E na casa do Zarango, as mentiras de Almerinda continuam. Florência fala sobre a fraude. Ela diz que tudo não passou de um erro administrativo, mas, mais uma vez, Paulo resolve abrir a boca e conta que o irmão confessou tudo quando foi visitá-lo na cadeia. Florência enfrenta o tio e diz que o pai jurou que não tinha nada a ver com o roubo. Os policiais deixam claro que, mesmo assim, vão conversar com Ramiro para saber onde ele estava na noite anterior. Damião conta que o sujeito estava ali com ele conversando quando o crime aconteceu. Betânia e Sabrina chegam de surpresa, bem na hora em que o policial pergunta a Edmundo quem era a mulher que a camareira viu saindo pela manhã de seu quarto. O médico tenta enrolar, mas Betânia salva o marido e o autoriza a dizer que estava com ela, pois estão tentando se reconciliar e passaram a noite juntos.
Gael chega à casa de Elisa e entrega o cheque com o pagamento da colheita que a processadora de Santa Maria devia ao seu pai. A moça se dá conta que o valor do cheque não dá para pagar tudo, porém o rapaz entrega a ela um envelope com as suas economias e pede que ela aceite, pois os dois estão juntos. Ele ainda diz que pretende levar pessoalmente o dinheiro para Almerinda, pois não vai permitir que a megera trate a namorada com desrespeito novamente. Ramiro vai até a processadora para falar com Damião. O porteiro diz que o rapaz não está, mas ele força a entrada na empresa e diz que vai esperar pelo rapaz na sombra. E na casa do Zarango, Edmundo explica a Betânia que Guido apareceu morto no hotel e a polícia está investigando. O médico quer saber o que ela e a filha estão fazendo ali. Ela diz que sente muito ter chegado assim, em uma situação tão complicada, mas pede à polícia que prenda Paulo, por ter violentado sua filha. E na casa de Elisa, quando ela e Dolores se sentam à mesa para almoçar, Carmen chega feito uma doida, arranca o prato de comida da sobrinha da mesa, joga tudo no chão e grita: "Eu fui à processadora Santa Maria para saber se eles deviam algum dinheiro ao seu pai, e descobrir que seu noivo já tinha ido buscar o cheque, que foi feito em seu nome." Elisa afirma que sim, porém avisa que usou a grana para pagar a dívida com Almerinda. Carmen mostra os valores recebidos pela sobrinha, gritando que tem direito a 75% do valor e exige que a moça devolva o dinheiro imediatamente. Elisa briga com Carmen e diz que ela não tem nenhum direito de abrir sua correspondência. Mas a doida diz que faz o que bem entender, pois está na sua casa. As duas discutem, mas Elisa explica que seu padrinho informou que o dinheiro que tinha na conta em seu nome foi deixado pelo pai. Carmen insiste em dizer que também tem direito a 75% do que foi depositado ali. E na casa do Zarango, a situação vai de mal a pior. Betânia, abraçada à filha, continua gritando que ele tem que pagar pelo que fez. Paulo diz que é tudo mentira, mas Sabrina, chorando, diz que ele a obrigou a ter relações com ele. Damião se mete e diz que foi testemunha de quando ele tentou abusar de Elisa e Almerinda, que ele engravidou Kênia, que era menor de idade. Paulo continua tentando se defender e diz que, infelizmente, Kênia não está mais neste mundo para contar o que realmente aconteceu. Porém, Edmundo diz que a mãe da moça continua morando no povoado e revela que foi ele quem atendeu a moça quando ela perdeu o bebê e ainda completa dizendo que teve que fazer com ela a mesma coisa que fez em Sabrina, para poder salvar sua vida. Os policiais algemam Paulo e prometem que, com tudo aquilo, ele vai passar muitos anos atrás da grade. Mas o rapaz continua gritando por Sabrina, pedindo que ela desfaça o mal-entendido. Na casa de Elisa, a discussão continua. A moça conta que aquele dinheiro que estava em sua conta foi depositado por Damião, para que ela pudesse se livrar de Almerinda, mas, na noite anterior, devolveu tudo ao rapaz. Obviamente, Carmen não acredita. Elisa se irrita e manda ela ir verificar tudo com Damião, porém avisa que a sobrinha vai ter que entregar tudo o que ela roubou. Elisa manda a madrasta ficar com tudo, pois não está disposta a ficar brigando por coisas materiais, pois não é um animal louco que briga por carniça. Carmen resolve se botar na moça, mas Dolores entra no meio e, empunhando um garfo, avisa que, se ela tentar tocar em Elisa, é capaz de matá-la. Florência está inconsolável, mas Damião diz à moça que vai ajeitar tudo para que o pai dela seja velado na capela da cidade. Almerinda diz que é melhor o filho levar a esposa para descansar, pois tudo aquilo não é bom para o estado dela. Malu chega na casa de Lúcio e quer saber o que está acontecendo. A mulher diz que vai pedir a tarde de folga para ficar com ele, mas o velho manda a mulher embora, dizendo que quer ficar sozinho. Malu sai da casa, mas estranha a forma grosseira como ele a tratou e chora na calçada. Algumas horas depois, Damião chega à processadora e o porteiro conta que foi obrigado a deixar Ramiro passar e o sujeito o está esperando no escritório. O rapaz avisa que, se isso acontecer de novo, ele será demitido e corre para sua sala para ver o que o sujeito quer. Ramiro diz que está ali apenas para tratar de negócios, pois já tem sua própria plantação e quer a cópia do contrato que entregou a Almerinda assinado. Damião pergunta do que ele está falando e o sujeito explica o acordo que fez com a fazendeira. Damião deixa claro que não vai assinar nada, mas quer saber o que ele fez para que sua mãe aceitasse fazer negócios com ela. Mas o sujeito o manda conversar com a mulher e avisa que volta no dia seguinte para pegar a cópia assinada do bendito contrato. Já é tarde quando Damião chega para o velório do sogro. Ele conta a Lupe que Florência está destroçada com a morte do pai e Almerinda também está sofrendo muito. Damião aproveita a oportunidade para perguntar ao padre se ele sabe se Rogério tinha outros filhos. Lupe vê Gael na porta da igreja e manda o moço entrar. Damião pede que o rapaz o espere lá fora,
pois está tendo um particular com o tio e insiste na pergunta, alegando que, além de ser irmão de sua mãe, também conheceu muito bem o seu pai, e se alguém pode saber de alguma coisa, é ele. O rapaz ainda conta que se Ramiro resolveu comentar o assunto depois de tantos anos, é porque tem um fundo de verdade. Lupe quer saber como o sobrinho se sentiria se soubesse que tem um irmão, e ele responde que não acredita que sentiria por ele o mesmo carinho que tem por Gael. O padre abre um enorme sorriso, e agora quer saber se o rapaz sente a mesma coisa depois de saber que o rapaz vai se casar com Elisa, e tenta desviar a conversa para outro lado. Mas Damião se dá conta e diz ao tio que ele não desvia o assunto, mas responde que faz muito gosto que Gael e Elisa se casem, sem dar tempo do padre responder. Do lado de fora, Gael explica que só está ali para devolver o dinheiro que Elisa devia a Almerinda, pois a mulher se recusou a recebê-lo. Damião quer saber como a moça conseguiu o dinheiro e o filho do padre revela que foi com sua ajuda. Edmundo vai à casa de Betânia, dizendo que os dois precisam conversar. A mulher avisa ao marido que depois de mentir para a polícia para salvar a sua pele, espera que ele conte com quem passou a noite. E na frente da igreja, Damião quer saber com quem ficou as terras de Augusto Castanhon. Gael conta que, pelo que sabe, Carmen vai ficar com a titularidade da propriedade, pois conseguiu fazer um acordo com Ramiro Mendonça, que vai administrar a lavoura. O rapaz ainda conta que ele e a namorada vão brigar judicialmente pelo que a moça tem direito, mas pede que Damião não se meta mais nos problemas de Elisa. Gael diz ainda que sua futura esposa está disposta a cumprir o contrato que tem com a processadora Arango, e Damião lembra que, por este contrato, ela é obrigada a dar as 3 primeiras colheitas para a sua empresa. Mas o filho do padre, que de bobo só tem a cara, pergunta a Damião se ele ainda está disposto a dar um presente de casamento e pede que o contrato seja anulado. Prontamente, Damião aceita a proposta do amigo. E Edmundo continua enfrentando a saia justa na casa da esposa. Saindo pela tangente, ele diz que não tem que dar explicações sobre sua vida pessoal, pois os dois estão separados. Betânia pede que o marido seja mais discreto, mas ele alega que a única solução é o divórcio. A fofoqueira dá um piti e começa a se fazer de vítima, o acusando de sempre a deixar sozinha nos piores momentos de sua vida. Furiosa, ela manda o marido embora. Ele diz que vai sair dali, mas antes precisa falar com Sabrina. No quarto da filha, ele quer que a moça conte a verdade sobre a acusação que fez a Paulo mais cedo. A moça continua insistindo que ele a forçou, mas o médico diz que não acredita em nada, pois sabe que ela queria se casar com o rapaz e ainda estava disposta a fugir com ele do vilarejo. Edmundo ainda diz à filha que está preocupado, pois acha que ela inventou o abuso influenciada pela mãe, mas a garota grita e reafirma que ele a forçou a ter relações. Vendo a reação da garota, ele acaba afirmando que acredita nela e que vai se encarregar de que Paulo pague pelo que fez. E na casa de campo, Ingrid arruma as malas. Ramiro chega e diz que está contente por ela finalmente ir embora do povoado. Mas a mulher diz que o único lugar para onde vai é para a fazenda nova que ele comprou. O sujeito tenta convencer a mulher a ir embora, mas ela diz que não arreda o pé dali e ainda lembra que tem um trunfo, que é seu filho Gael. Por isso, tem certeza que Almerinda não vai fazer nada. Ingrid ainda avisa que vai ficar no povoado pelo menos até o casamento do filho, que vai se realizar em 6 meses. A polícia chega à casa de Elisa e conta que Paulo foi preso por causa da denúncia de Sabrina Tobar, que o acusou de violá-la. Como sabem que ela também foi vítima de abuso do rapaz, seu depoimento é muito importante para que o sujeito fique preso. Carmen aparece e diz que não sabe o que a sobrinha vai fazer, mas ela também quer denunciá-lo, pois ele tem a assediado há muito tempo. O policial comenta que o único depoimento que infelizmente não vão conseguir é o de Kênia, que também ficou grávida do playboy. Elisa diz que também quer depor contra o bandido e que seu noivo era irmão da moça que faleceu e tem certeza que ele também vai depor. O policial agora quer falar com Dolores e diz que precisa conversar com ela sobre Horácio. Neste meio tempo, Almerinda se lembra da declaração de amor de Guido, quando ele jurou que jamais seria capaz de roubar sua empresa, pois a amava. Mas as recordações da mulher são interrompidas pela chegada de Damião, que leva o dinheiro que Elisa mandou. Ela diz que não está com cabeça para falar sobre negócios, pois está muito triste com a morte de Guido. O rapaz diz que espera que um dia ela se dê conta de que se equivocou ao acusar o seu sogro de ladrão, e ela diz ao filho que é um ser humano e comete erros. Mas, antes de sair do quarto, Damião conta que esteve mais uma vez falando com Ramiro e pede para deixar o assunto para o dia seguinte. Porém, ela resolve perguntar ao rapaz
sobre o que os dois conversaram. Neste meio tempo, os policiais avisam a Dolores que durante o translado de Horácio para a cidade de Campeche, houve um acidente na estrada, porém o bandido conseguiu sobreviver e escapar. Os policiais contam que dias depois do acidente, ele foi localizado em uma casa abandonada perto da cidade para onde ia ser levado. Segundo as autoridades, houve um tiroteio, e um dos tiros acabou acertando um botijão de gás que explodiu. A casa pegou fogo, e ele acabou morrendo por causa do incêndio. Depois que os policiais saem, Carmen, que não consegue guardar a língua dentro da boca, comenta: "Ai, meu Deus do céu, acho que caiu uma maldição nas mulheres desta casa. Primeiro eu fiquei viúva, agora Dolores. Elisa, acho melhor você não se casar com Gael, pois algo de muito ruim poderá acontecer com ele." Na casa do Zarango, Almerinda conta ao filho que realmente Ramiro lhe deu o contrato, mas com tudo o que aconteceu, não teve tempo de dar o papel para ele. Damião avisa que as terras da Céu Aberto continuam pertencendo à família Castanhon, pois Ramiro fez um acordo com Carmen e os dois combinaram de dividir os lucros que obtiverem com a produção. Almerinda diz que não se importa, desde que seja vantajoso para a processadora. Damião, mais uma vez, estranha a postura da mãe, mas ela se justifica dizendo que o negócio está sendo fechado com Ramiro e não com aquelas mulheres, e ainda lembra que, quando Rogério faleceu, foi Ramiro quem tocou adiante a processadora. Ainda mais desconfiado, Damião avisa que espera que ela esteja dizendo a verdade e quer saber se o sujeito não a está chantageando por causa das aventuras de Rogério. Almerinda fica ainda mais nervosa, mas o rapaz deixa claro que vai assinar o tal contrato, pois quer manter Ramiro por perto. Em seu quarto, Carmen, que está batendo biela, conversa consigo mesma, dizendo que agora é livre, pois a única pessoa que a viu disparando em Augusto foi Horácio, e ele também morreu. E no velório do pai, Florência, que está sendo consolada pelo marido, acaba deixando escapar que se sacrificou para ajudar Guido a resolver seus problemas, e ainda que tudo o que fez pelo empresário nem sequer valeu a pena, pois agora ele se foi. Damião, que está começando a juntar as peças do quebra-cabeça, quer saber da esposa que sacrifício foi este que ela fez para tentar ajudá-lo. Cheia de raiva, Florência pergunta se ele quer saber realmente o que Almerinda a obrigou a fazer para que tirasse seu pai da cadeia. Curioso, o rapaz pergunta sobre o que ela está falando, e a moça confessa que a sogra a obrigou a engravidar.